Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Se inscreva no meu canal aí, Vasco Análise, né? Bom, assunto aí que sempre tem que voltar à baila, né? Ou seja, a quadrilha, né? Os integrantes dessa quadrilha que venderam o Vasco, né? Tanto transformando ele primeiramente em SAF, né? E depois vendendo essa SAF, né? As ações da SAF para uma empresa chamada 777, né? Então, os culpados aí, na sequência, são Salgado, o advogado Duque Estrada, o Osório, que era o administrativo da gestão Salgado, né? E os canais de mídia aí, né? Que sempre ficaram a favor, sempre fizeram essa ponte aí, né? Para que houvesse, né, a ilusão, né? O engano, o engodo aos torcedores, né? Notadamente aos sócios torcedores, foram os quais, né? Com a caneta, né? Isso aqui é uma metáfora, né? Com um dedinho lá no computador também, né? Ou caneta, ou dedinho no computador, né? Votando para que primeiro houvesse a transformação do futebol do Vasco em SAF futebol, e depois para que essa SAF do futebol fosse vendida, Vasco SAF, né, do futebol, fosse comprada, né, adquirida por uma empresa que ninguém sabia quem era. Salgado, Osório, Duque Estrada permitiram a venda da Vasco SAF para a 777, sem nunca dizer quem era essa empresa, sem pesquisar quem era essa empresa, né? E agora não me venha com o argumento canalha de que a empresa que fez a auditoria, não sei se foi a Fundação Getúlio Vargas, acho que foi uma outra empresa aqui, daqui a pouco eu lembro, né? Houve uma empresa que supostamente teria feito, né, um estudo, né, para ao final dizer se poderia ou não, né? Então não cabe vocês os três aí, né, colocarem a culpa nessa empresa que fez o trabalho, né, de auditoria para ver se valeria a pena ou não, se era um bom negócio, blá blá blá. Essa desculpa não é justa, né? Não é justa. Vocês venderam o Vasco ao argumento de um empréstimo ponte de 70 milhões, inclusive esses 70 milhões, o Salgado disse que levaria para o Vasco, né? E não que venderia o Vasco de uma entrada de 70 mil, né? Na verdade, o Salgado, na sua plataforma eleitoral, disse que levaria o Vasco 70 milhões, sendo que esse valor era o valor da entrada, né, para que ele vendesse o Vasco para 777, né? Então Salgado, Osório, Duque Estrada, todos esses caras aí, né, não tem o que dizer, são todos culpados, né, e vão responder por isso, né? Como foi feita essa venda, se havia outra empresa, né, se foi estudado outras possibilidades. Foi uma venda casada, todo mundo sabe, né? Campelo também vai responder por alguma coisa para trás, né? E temos aí a grande a mídia esportiva, né? Do youtuber, né? Mário Coelho, Flávio Dias, Dieguinho, Fábio Azevedo, Edmundo, acho que já falei Edmundo. Todos esses caras foram a favor, né? E aí muitos deles aí dizem, olha, a 777 não tinha como é que é? Eles falam o argumento? Um projeto esportivo. Pô, há o argumento de que quem comprasse o Vasco teria que ter um projeto esportivo. Quem disse isso? Quem garantiu para os senhores que a empresa que fosse comprar o Vasco teria um projeto esportivo, né? O Grupo City está aí no Bahia. Procurou o Vasco não quis. Essa sim. Venderam para uma empresa sem expertise alguma no mercado, uma empresa que trabalha com resseguro, né? Olha que coisa canalha.
Não houve estudo algum para que houvesse algum tipo de venda justa, válida, né? Estudada, para que pudesse haver uma compra pela 777, né? O Edmundo foi a favor da transformação em SAF para venda para 777, também foi a favor quando o Botafogo virou SAF, né? O Flávio Dias dizendo: seremos a flagship, seremos ricos. Fábio Azevedo, né? Chegava a babar aqui: seremos ricos e tal, esquecendo-se todos vocês, né? Dieguinho, Mário Coelho, né? Que agora está começando a reclamar aí na mídia, dizendo que está arrependido, que não dorme, né? Que se culpa, né? Inclusive, sempre o português errado desse cidadão aí, né? Ele quis falar que ele defendeu uma venda assodada e falou que defendeu uma venda assolada, né, Mário Coelho, né? Já tinha errado lá atrás, porque você nunca é do futebol, né? Disse que joga no Vasco, não sei o quê, então é burro, né? Você falava assim: não, porque o Vasco precisa ter mais, os jogadores do Vasco precisam pegar mais canja, né? Que você falava, querendo falar cancha, que é jogo em espanhol, né, meu amigo? Então, com o tempo, você começou a pegar algumas gírias aí, você nunca foi dessa área, né? Você nunca foi do futebol, né? Para falar um montão de merda dessa, né? Inclusive, brigava, né? Ofendia os caras que eram contra, né? Os canais pequenos, né? Que não se prostituíram, Mário Coelho, como você se prostituiu, eram contra a venda a transformação em SAF e depois a venda do futebol, da SAF do futebol para 777. E o senhor xingava, o senhor dizia, ofendia, né? Que eram canais de merda, do esgoto, blá blá blá. Eu prefiro ser um canal do esgoto, Mário, do que ter a mancha que você tem Você nem tem história, né? A mancha que tem na tua folha corrida, cara. Pelo amor de Deus. Você defendeu a venda para 777 e agora quer se desdizer, quer se mostrar arrependido. Vá pro inferno, cara. Você, Edmundo, Flávio Dias, né? Dieguinho, Fábio Azevedo, vocês são péssimos, cara. Vocês são patéticos, entendeu? Agora que a casa caiu, né? E outra coisa, para fechar aqui, eu só tenho uma lamentação para fazer, né? Porque esses caras vão morrer dizendo que o Pedrinho fez coisa errada. Se o Pedrinho fez coisa errada, não é objeto desse vídeo aqui. Em ter entrado obtendo a liminar e tal, não é objeto desse vídeo aqui, né? Mas eles vão morrer dizendo que em setembro entraria o aporte, né? E que a gente não vai ter aporte, porque não sei o que, blá blá blá, né? Em setembro não teria aporte, essa empresa está acusada de fraude no mundo inteiro, né? Tem processos e mais processos, tem penhoras de ativos dela, que nem eram ativos dela, né? Jatos, etc, né? Uma vergonha. E os senhores continuam defendendo aí, né? Essa empresa pilantra, canalha, né? E todos que defendem também são pilantras e canalhas. Bom, se gostou do meu conteúdo aqui, Vasco Análise, se inscreva no meu canal Vasco Análise, né? Sininho aí, ó, para receber as notificações. Dê um like. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.